Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que lhe escolhi de todas as tribos de Israel, porei ao meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dados por intermédio de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram o mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. E, estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou a ele, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, edificou um muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e fê-lo passar ao redor de Ofeu, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Obrigado. Nós podemos ver que a história de Manassés, o nome Manassés aparece na Bíblia logo no começo da Bíblia. Em Gênesis, foi um dos filhos de José, o qual todos os dois filhos de José foi para que ele, dando seus nomes, ele perdoasse seus irmãos por tudo que José passou na vida dentro daquela casa do seu lar. Então ele falou assim: Manassés é aquele que esquece. O seu reinado começou no 697 a 642. É um retrato de Manassés, mostra um detalhe. Um homem que levou uma nação inteira à idolatria. Um homem que matou várias pessoas por causa de adorar o verdadeiro Deus. Um homem que deixou de buscar a Deus para fazer o quê? A vontade de Satanás. Um homem que colocou todo em risco a própria família, até seus filhos, em prol da idolatria. Nós lembramos muitas vezes que, em falar de idolatria, eu vi uma vez um filme, eles colocavam um ídolo lá em cima, colocavam uma jovem virgem toda de branco, soltava aquele ídolo e estrangulava aquela jovem lá embaixo. Tal era esse sentido, essa adoração. Manassés foi o pior rei que Israel teve por todos os séculos. A Bíblia diz que Manassés foi pior que todos os primitivos da terra de Canaã. E diz que ele andou nos caminhos de Satanás. Nós podemos comparar Manassés, vocês viram Hitler. Quem fez Hitler? O Holocausto. Ele queria acabar com toda a raça de judeus. Nós podemos falar também de Nero, que matou depois ele colocar fogo em Roma, acusou os cristãos, falou que Paulo era o mentor do crime de colocar fogo em Roma, incendiar Roma, e começou a perseguir Paulo. Podemos ver a perseguição ferrinha sobre Paulo. E o que aconteceu com Paulo depois? Morto, decapitado. A vida de Manassés, podemos dizer que ele é comparado, a índole do caráter de Manassés é comparado com esses dois homens. Mas o detalhe importante, esse homem levou uma nação inteira à idolatria, mas ao mesmo tempo
quando ele se converteu, ele voltou e obrigou todos a adorar o verdadeiro Deus. Pedi que o irmão lesse o verso 2, verso 3, por favor, novamente. Verso 2 e 3. Imagine só um homem que era filho de todos os seus anteriores, os seus antepassados, eram o quê? Adoradores de Deus. Adoravam a Deus nos altos. O que ele fez? Revolucionou tudo. Ele começou a adorar a Deus. Diz assim a Bíblia aqui, ele começou a fazer até adivinhos, agüeiro. A outra versão fala assim, ele atuou com todas as agências satânicas na vida dele, em todos os sentidos. Espiritismo, candomblé, macumba, enfim, que vocês podem imaginar, ele atuava nesse sentido. Outro detalhe também, atualmente, quando Michel Temer tomou o poder, estava presente várias autoridades, e lá estava o homem, o líder máximo da maçonaria, falou assim, oi papai, como um homem que vai tomar o poder, em vez de falar, usar a Deus como seu supremo, ele escolheu um líder maçônico. Outro detalhe, irmãos, ele sacrificou todos os seus filhos aos deuses. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Você entregaria seu filho para fazer aqui, assar ele, fazer um churrasco e adorar a Satanás? Quem já saiu de manhã, de madrugada, ou já até perdeu o serviço para levar o seu filho na escola, ou no doente, ou passou a noite em claro, no hospital com o seu filho doente? Todos nós fazemos isso. Entregamos, ou até sacrificamos para dar alguma coisa aos nossos filhos. E imagine só um detalhe, irmãos. Aquelas crianças dentro naquele altar, e falar, papai está queimando, papai me tira daqui. Mas Manassés não deu ouvido, não estava nem aí em sacrificar os seus filhos. Que horror, que tragédia. Nós vemos nos jornais aí por aí, crianças sendo esquartejadas, fazendo o pior de tudo. E uma outra coisa, irmãos, Manassés fez uma coisa aberrante. Tirou a adoração a Deus. Imagine só que no centro aqui, ele colocou um Deus chamado Azera. Significa o quê? Com forma de órgãos genitais femininos. Tal ponto foi a moral desse homem chegou. E nós podemos ver também no Velho Testamento de que os filhos de Eli, eles foram advertidos no juízo quando Samuel falou, Eli, seus filhos vão ser mortos na guerra. Por quê? O que faziam os filhos dele? Eles eram sacerdotes, mas não estavam nem aí com a moralidade. Vocês podem ver o relato sagrado de que os filhos dele, propriamente dito, na porta do templo, eles adulteravam com as mulheres, ou com as profetisas. Assim eles faziam. Uma outra coisa, quando Jesus, no Novo Testamento, ele entrou com um jumentinho, várias pessoas estendiam as suas roupas, como era costume da entrada triunfal dos reis. Diz mais que a entrada triunfal de Jesus foi a mais sublime e a mais honrosa de todos os reis que entraram no poder do seu governo. E tem outro detalhe, irmãos. Estavam lá reunidos coxos, aleijados, surdos, cegos, órfãos, ex-endemoniados, todos aqueles que haviam sido libertados das garras do inimigo. Mas tem outro detalhe, irmãos. Toda aquela multidão que gritou, Hosana a Deus nas alturas, quando Jesus entrou por todo aquele corredor, por toda aquela cidade, louvando e bendizendo a Deus. No outro dia, passou um tempinho, o que aconteceu? A mesma multidão, as mesmas pessoas estavam lá, instigado por Satanás, falando assim, crucificai-o,
crucificai-o. Mas um detalhe: aqueles a quem Jesus libertou das garras do inimigo, eles não negaram, não traíram a Jesus. E muitas vezes, irmão, eu falo para vocês, e para mim também, quantas vezes eu tenho traído a minha fé. E vai ser uma prova de fogo no futuro, quando você vai ser, ou você guarda o sábado, ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. Não podemos ficar em cima do muro. Assim vai acontecer com cada um de nós. Que Deus eu estou buscando, que Deus eu estou adorando. Diz aqui, irmãos, que Manassés finalmente continuou nas suas práticas idólatras. Quantas vezes nós podemos ver no profeta Jeremias, que ele foi advertir o rei. O que fizeram com Jeremias? Jogaram Jeremias num poço de lama. Manassés pecou de maneira flagrante. Foi o pior de todos, nós podemos ver. Mas, irmãos, é fácil falar de Manassés. E eu? E você? Como é o pecado na minha vida? Diz aqui o livro Amigo Espírito Santo, diz assim: o pecado é a base da dependência do próprio eu. O homem pecaminoso não pode encontrar esperança na justiça em si, somente em Deus. Mas tem uma nossa esperança. Posso todas as coisas e sem mim nada posso fazer. Sem Ele não faço nada. Ele diz assim: Jesus é a vida eterna e devemos andar nele. O pecado é separação do homem e Deus. O que os discípulos tinham, irmãos? Eles eram perfeitos, eram os melhores homens de cada tribo. Cada um foi escolhido para ter uma função, de pregar o evangelho a todo mundo. Assim eles foram escolhidos. Mas eles eram defeituosos, igual eu e você. Eles tinham falado assim, uma vez, andando pelo caminho, um outro reclamando, falando: eu vou ser o melhor, eu vou ser o maior no reino de Deus, eu vou ser aquilo outro. E muitas vezes, irmãos, até na própria igreja: eu quero ser o primeiro ancião, eu quero ser o diretor da música, eu quero ser... Irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus. Até o diácono, até o faxineiro que está lá, não importa a sua função, estamos aqui para adorar a Deus, fazer a sua vontade. Deus nos escolheu para um objetivo: fazer a tua obra. Diz aqui mais, irmãos, Moisés, o homem que era tido como Deus diante do povo de Israel, na porta da Terra Santa que aconteceu, fale com a pedra. Com tanta raiva, aquele homem pegou seu machado, seu cajado, bateu na pedra, bateu na rocha, e não entrou. Nós podemos falar de Davi, um grande rei, se tornou um adúltero e assassino. Nós podemos falar de Elias, que enfrentou 450 profetas de Baal. Falaram: Elias, Jezabel está te perseguindo. O que ele fez? Fugiu. Nós podemos falar de Noé, 120 anos pregando fiel a Deus. Passou aquele período, se tornou um alcoólatra. Irmãos, eu pergunto a vocês, a obediência é importante? É necessário na minha vida? Qual o objetivo da obediência? Será que todos esses homens que aceitaram a Deus, que aceitaram a Jesus, cumpriram, se entregaram de corpo e alma a sua vida a eles? Eles pecaram? Existem pessoas a esperança de que um dia nós vamos andar sem pecar? Sim, irmãos, houve personalidades que após a sua conversão, a sua entrega, andaram em santidade diante de Deus. Nós vamos falar 4. Enoque andou com Deus quantos anos? 360. Daniel, diz Daniel, pelo fato, ele foi um eunuco. Eliseu, que vocês podem ver detalhe da vida de Eliseu, um homem santo, poderoso.
que após até a sua morte, quando jogaram corpos em cima do seu cadáver, dos seus ossos, ressuscitou pessoas. Porque esse homem, o que aconteceu com Eliseu? Qual foi o pedido de Eliseu? Irmãos, que nós podemos ter esse poder. Quantas vezes nós pedimos, nós somos falhos em pedir. Pedimos tanta coisa, esquecemos do mais importante, que é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Outro detalhe, irmãos, a obra purificadora do Espírito Santo é manter-nos momentos a momentos à submissão de Deus. O pecado não tem de viver em nós. Se você está em Cristo, nova criatura é. Eu lembro de Santo Agostinho. Era um homem mulherengo. Era um homem que vivia nas baladas, nos boates, nos bares. Vivia rodeado de mulheres. E uma vez, Santo Agostinho foi o quê? Ser padre no convênio. Voltando para casa umas férias, aquelas mulheres que eles saíam, encontrou para ele: Agostinho, você lembra de mim? Olha, ele falou: não sou mais Agostinho. Assim tem que ser nós, irmãos. Vivemos em santidade com Deus. E diz aqui mais: nossa parte é buscar o Senhor para sermos convertidos diariamente. Isso significa a minha comunhão. Isso eu não vou discutir. Isso é individual, de cada um. Tem pessoas que fazem uma comunhão de 10 horas, tem uma que faz 3 horas, meia hora. Não é quantidade de tempo, mas a qualidade do que você faz. Você pode ver a vida toda. Vi umas pessoas que eu não sou de me gabar, eu nasci na igreja da Adventista de berço. Qual a minha comunhão? Não sei. A vida do cristão o quê? É constante? Não. É os altos e baixos. Se você busca a Deus, você vai cada vez mais ter poder na sua vida. Mas se você busca as coisas do mundo, gosto de WhatsApp? Gosto do Messenger? Gosto. Mas primeiramente é o quê? Buscar a Deus. Né? E diz mais. Deixa aqui. Como mostra, voltando ao assunto, esse povo continuou impiamente diante de Deus. Deus falou assim: olha, quantas advertências foi mostrado para esse povo. O povo caía e Deus mandava eles para o exílio. E aconteceu a mesma coisa. Quantas pessoas nos advertiu hoje? Não estou condenando ninguém, não estou atacando ninguém. Mas quantas vezes alguém fala lá na frente, falou para mim, esse homem está adivinho. Nada disso, irmãos. É o Espírito Santo que está falando com você. Para você cair em si. Nós estamos aqui para buscar a Deus, ser que convertido. Qual o tempo de vida que você tem? Deixa eu pegar uma água. Qual o tempo de vida que você tem? Não sabemos. Hoje eu estou bem. Vou chegar em casa inteiro, alguém vai me matar, me fazer alguma coisa. Não sei. O meu tempo aqui é presente, é hoje. Para Manassés, aconteceu a mesma coisa. Diz que ele foi chamado, foi cercado. Diz que ele foi cercado com os assírios, tomou conta. E o que aconteceu? Irmão, Manassés não encostou 2 ônibus, 4 ônibus, 5 ônibus, para poder colocar toda aquela comitiva dele, nada disso, irmão. Sabe como foi? Os assírios eram um povo ruim, muito ruim. Eles eram maus. E também, deixa eu tomar uma água um pouco. Era o seguinte: quem era esse povo? Quais as suas ruindades?
Uma delas, ele matava as pessoas, arrancava o crânio e pendurava em todo o muro. Outra delas, uma crueldade, uma baixeza. Eles pegavam lanças, enfiavam, desculpa a expressão, pelo ânus e a ponta saía no pescoço. O povo de Deus, o que eles fizeram? Colocaram o povo de Deus bonitinho? Não. Arrancaram toda a roupa do povo de Deus, andando pelo caminho, fazendo todas as suas necessidades fisiológicas. Bebendo, comendo, e era o quê? No sol de quase 40 graus. Assim foi esse povo. E disse, essa aflição, eu pedi que o irmão lesse novamente, verso 13, por favor. 13, pode ler em voz alta. Irmãos, obrigado. Quantas vezes você já fez essa oração? Pai, estou aqui. Pai, eu preciso de ti. Pai, eu não sou pecador. Pai, eu não sou nada sem ti. O arrependimento de Manassés, nós podemos comparar que foi o filho pródigo. O filho pródigo, ele se afastou da sua vida, se afastou de tudo. E foi o quê? Caiu lá embaixo e procurou a Deus. O Senhor ouviu o clamor desse homem. O que aconteceu? Ele fez uma reforma totalmente naquele local. Ele tirou e falou assim, vou acabar com tudo que eu fiz. Tirou os postes ídolos, reformou os muros de Israel, fez uma intimação, vou pôr na linguagem de hoje, ele mandou um WhatsApp para todo o povo, ó, todo mundo vai adorar somente ao Senhor nos altos. Se converteu de tal forma que somente adorou a Deus. Diz aqui, ninguém vai tão longe que onde a mão de Deus não pode alcançar. Nós podemos lembrar também a vida de Falcão Alegre. Um homem que um dos piores ladrões, assassinos que teve no Rio de Janeiro. Foi preso na prisão de segurança máxima. Quando estava votado pelo juiz a sentença de morte, aparece um homem todo de branco, tira ele de uma maneira miraculosa, o leva numa fazenda, anjos em forma humana dão estudo bíblico para esse homem, e até hoje ele é um líder dos desbravadores na favela da Rocinha. Que homem, que conversão. Um homem que se entregou totalmente a Deus. Deus é misericordioso para aqueles que invocam. E vou falar, irmão, novamente. Que fez Manassés? Entregou seus filhos à morte. Buscou o Satanás e começou a fazer feitiçaria. Levou toda uma nação à perdição. E agora volta a Deus. Humilhou perante Deus, reconheceu que Deus era o Deus dos seus pais. Resultado, mudou todo o curso daquele local. Crônicas mostra que esse homem, com toda a sua pompa, com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza, se humilhou diante ao Deus do universo. Isso deve ser nós. Reconhecer que Deus tem que ser Deus na minha e na sua vida. E nós podemos falar mais, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na meditação da Ciano, irmãos, falando sobre a graça de Deus, a irmã diz assim, Deus nos concede a graça de quê? Ser vencedor, ter vestiduras brancas. A graça a nós confirmada é que viveremos na presença de Deus para sempre e não experimentaremos o que? A segunda morte.
é a melhor esperança para nós de todos os tempos. Pode falar qualquer uma. A minha promessa é essa. Não vou ter participação na segunda morte. A graça nos leva à vitória sobre o pecado. A graça recupera a nossa autoridade, diz assim que vamos julgar as nações. A graça sempre nos oferece mais que merecemos o grande amor de Deus por nós. E um detalhe, irmãos, a cada instante você é restaurado pela graça de Deus. Que isso não foi o quê? De graça. Custou caro para o céu para você ser salvo, irmãos. Reconhecer que eu e você somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? A vida longa não é garantia que você está salvo. Não há grau de impiedade que Deus não possa buscar o pecador. Um homem que entregou seu filho à morte, levou todo mundo à perdição e hoje está aqui, se arrependendo. Nós podemos ver outra coisa mais, irmãos. O amor de Deus vai além das barreiras. Ele traz cada pessoa ao local. Pecado é algo que Deus abomina, mas ama o quê? Eu e você, maior dos pecadores. Que nós podemos aprender com isso, irmãos? Deus está no controle da minha e da sua vida. Manassés, irmãos, morreu salvo. E um detalhe, irmãos, eu quero ir para o céu. Qual o seu personagem bíblico? Um é José, o meu é José, outro é Abraão, mulheres são Ana. Mas eu quero ficar perto de um personagem, irmão. Sabe por quê? Manassés, ele pegou Isaías, colocou dentro de um tronco e cerrou ao meio. Imagine só Manassés andando para lá e para cá e se depara com Isaías. Ele pode falar assim: Senhor, o senhor está louco. Esse homem aqui, eu vou embora. Foi ele que cerrou eu ao meio. Irmãos, eu falo uma coisa. Isso é o poder transformador da graça de Deus na vida dessas pessoas. Eu terminando contando uma experiência. Uma família muito cristã. Ia na igreja. Chegava em casa, o marido batia neles. Uma vez aquele homem tão rude e cruel, levou alguns tiros. Seu cunhado para ir no hospital, falou: tomara que ele morra, desculpe usar a expressão, que aquele desgraçado morra, vai embora, para de atormentar minha irmã. E nada. E continuou vivo, e continuou com as suas maldades. Uma vez aquele homem tão cruel chegou na porta da igreja, encontrou a sua esposa, desculpa irmã, puxou pelo cabelo daquela mulher, arrastou ela até em casa. E uma vez diz o seguinte, que o seu cunhado escreveu uma carta, e falando assim: olha, mãe, volta para casa, vem para São Paulo. E aquela mulher veio. Chegando em casa da sua filha, ela falou assim: olha, ô seu danado, para de bater na minha filha, nunca mais, esquece. E aí ela trouxe da Bahia um papagaio, muitas vezes tem estimação, e aquele papagaio de um dia para o outro sumiu. E ele falou uma coisa: olha, eu duvido que esse papagaio seja encontrado. Passou 2 semanas, quem encontrou aquele papagaio falou assim: eu já não aguento mais. Pô, toda sexta-feira, todo sábado de manhã, ele quer cantar hino, quer fazer oração, fazer pôr do sol, não aguento mais. Chega na porta daquela senhora: vocês são adventistas? Somos? Está aqui o papagaio. Aquele senhor se entregou, chamou a família, pediu perdão: me desculpe, olha, eu peço perdão, humilhou diante da esposa, se batizou.
e ganhou mais de 100 almas para Cristo. É isso que Deus quer fazer com nós. Quando nós nos convertemos, deixemos que o Espírito Santo atue na vida de cada um. Ele vai fazer grande coisa na nossa vida. É meu desejo e a minha oração. Amém. Oremos. Santo Deus, bom Pai que está no céu, na qualidade de teus filhos, agradecemos, ó Pai, que tu nos amas independente de quem somos. Vem também abençoar cada um aqui presente. Começa uma nova semana. Abençoe cada um nas suas lutas. Vence cada um dos seus problemas. Alivie as suas dores. Cure espiritualmente e materialmente. Dê uma boa semana com a tua companhia. E rogamos, ó Pai, porção dobrada do teu Santo Espírito sobre cada um de nós. E nos prepara até aquele dia. Em nome de Jesus. Amém.